Boa noite, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus, que possamos render a Ele a glória devida pelo seu sacrifício, pela sua pessoa, pelos seus atributos, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário em nosso favor, né? Hoje comemora-se a Páscoa, né? O sacrifício de Cristo, sua morte e ressurreição. E o nosso desejo é que possamos ter a compreensão correta daquilo que o Senhor fez em nosso favor. Mas vamos iniciar a cultuar o nosso Deus com um louvor. Se você tiver o cantor cristão, você pode abrir no número 44, Jesus me transformou, né? Esse é o resultado daquilo que ele fez na cruz do Calvário, um dos resultados, né? Então, possamos louvar o Senhor nesse momento por aquilo que ele providenciou para a nossa vida. Deus abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Iremos entoar um louvor que fala do tão grande amor de Cristo. Quando nós estávamos perdidos ainda, Ele veio e nos salvou e nos levou para o seu reino de luz. E no 46 do cantor cristão, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Às vezes a gente tem a dimensão de um Deus distante, né? Mas Deus é um Deus próximo, é um Deus que nos ouve, é um Deus que se comunica com o seu povo, né? O Senhor diz: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto tenho feito, faço vocês saberem, né? Então ele é próximo, ele é alguém que você pode confiar, você pode falar das coisas que inquietam seu coração, né? O próprio texto de Filipenses nos fala isso, né? Que não estejamos inquietos por coisa alguma, antes nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então ele quer conhecer, no sentido não que ele conheça, mas que ele quer que você se expresse para ele como você tem sentido, as suas angústias, e saber que ele tem cuidado de nós, né? A Bíblia fala que nem um cabelo de nossa cabeça cai sem a sua permissão. Então qualquer pássaro que cai, é tudo pela permissão de Deus. Então
Ele conhece nossa situação, Ele conhece a nossa vida, né? Cabe a nós depositarmos a confiança nos cuidados do Senhor, a confiança em suas promessas, né? É um convite para que possamos confiar cada vez mais no Senhor, creia em Deus. Então vamos continuar louvando o nosso Deus com esse hino do Voz de Melodia, de número 72. Creia em Deus, vamos louvar o Senhor. Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno, o que foi, o que virá. Seu saber ele oferece para o caminho não perder. Sua palavra é luz, meu andar conduz para saber o seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falhe o que ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar, se a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar os pés em qualquer revés, ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falhe o que ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar, e a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Amém. Como é bom louvar o Senhor, como é bom render louvores, né? Reconhecer por aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é, o elogio, né? Hoje é o dia que se comemora a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, com o propósito de nos salvar, de nos resgatar. E vamos tentar hoje à noite entender bem direitinho o propósito de Cristo ter vindo aqui à Terra. Por que Ele teve que morrer, né? Então a gente vai ver isso hoje. Eu gostaria muito que os irmãos atentassem para a palavra do nosso Deus, né? Essa é a nossa oração. Então não deixe nada distrair agora, né? Se você deixou alguma coisa no fogo, já deveria ter desligado, né? Mas se não fez, faça agora. Não deixe nada distrair a sua atenção daquilo que é ricamente, de maneira maravilhosa, importantíssimo na nossa vida, que é conhecer acerca do nosso Senhor e da sua obra, né? Então vamos orar ao Senhor pedindo discernimento, pedindo entendimento, para que a gente possa compreender as verdades reveladas na palavra dele, né? E que possamos crer e nos submeter a elas, né? Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, encarecidamente, que o Senhor venha falar às nossas vidas nesse momento que teremos de aprendizado da Tua Palavra. Que aqueles, Senhor, que não te conhecem, que não conhecem o verdadeiro amor, que não conhecem ainda a realidade da salvação que há em Cristo, ele hoje possa reconhecer, possa entregar a sua vida a Cristo, que ele possa ser hoje resgatado do império das trevas e possa ser transportado para o reino do teu Filho amado, Senhor. Que hoje ele possa compreender o resgate que foi necessário para que ele pudesse ser reconciliado contigo. Te pedimos que o Senhor possa tirar toda distração que venha atrapalhar o entendimento da Tua Palavra e que Teu Espírito tenha total liberdade para agir como Ele deseja em nossas vidas. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a Palavra de Deus, ela nos fala sobre a Páscoa, né? No Antigo Testamento, a Páscoa vamos dizer assim, é uma memória de algo que Deus fez com Israel na libertação do Egito, né? Quando eles estavam ali aprisionados, eles estavam escravizados. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Essa 10ª praga, ela só poderia ser, vamos dizer assim, resguardada aquelas pessoas que matassem um cordeiro, né, fizessem todos aqueles procedimentos, e o seu sangue, o sangue do cordeiro, colocaria nos umbrais da porta, para que o anjo da morte vindo, ele não matasse os primogênitos, ou seja, aquelas pessoas estavam resguardadas debaixo do sangue. Então o anjo, ele passava, né? Daí vem a celebração da Páscoa judaica. Cristo, celebrando essa Páscoa, ele institui a ceia do Senhor e institui a Páscoa cristã. Então, aquilo que era feito no Antigo Testamento simbolizava algo. Aquilo que nós comemoramos, por exemplo, hoje, é algo diferente daquilo que era comemorado pelos judeus, né? Embora seja um tipo, uma figura daquilo que Cristo vai fazer por nós, fez por nós na cruz do Calvário. O sangue de Cristo, ele nos resguarda, ele nos protege, ele nos resgata, né? A Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 5 que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Então, hoje nós devemos entender o propósito da vinda de Cristo. Muitas vezes nós damos tanta importância ao nascimento de Cristo e às vezes a gente passa a pensar, a gente sabe que é importante o nascimento de Cristo, pois ele não teria como morrer se não tivesse vindo, né? A encarnação de Cristo é extremamente importante, mas o propósito da vinda de Cristo foi a sua morte. Tem até um cântico que diz: para morrer, nasceu Cristo. Então, o propósito da vinda de Cristo foi de entregar a sua vida em favor dos pecadores, né? Eu não vim para os sãos, vim para os pecadores, vim chamar os pecadores ao arrependimento, né? E hoje a gente vai tentar entender o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? O texto de 1 Coríntios 5,7 que eu falei para vocês diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, qual a importância que tem o que Cristo fez por nós? Será que nós atentamos e damos a devida importância a isso, né? O escritor de Hebreus diz: não devemos negligenciar tão grande salvação, né?
negligenciar, tratar de maneira, vamos dizer, que não seja importante. Eu negligencio algo, eu deixo esse algo de lado. Será que não é o que muitas vezes fazemos como crentes, deixando Cristo de lado na nossa vida? E você que não conhece a Cristo, que está me ouvindo hoje, será que você não tem negligenciado a mensagem de vida eterna e salvação, que pode lhe resgatar, que pode lhe transformar, que pode lhe levar ao reino do Filho amado do nosso Deus, né? Será que você tem negligenciado? Qual a importância do que Cristo fez por nós? Como nós escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Hebreus 2:3 nos diz isso, né? Então, qual a importância disso? Qual é a história que envolve a Páscoa? A história da redenção da humanidade. Talvez possa ser a sua história da redenção. Talvez você esteja incluído nessa história. Você pode estar hoje. Só se faz necessário apenas você crer, né? Então eu queria que vocês fossem até o texto de Colossenses, capítulo 1. E a gente vai trabalhar esse texto hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 em diante. Vou esperar que vocês abram para juntos aprendermos a importância do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 12. Dando graças ao Pai, então Paulo agradece. Isso a gente faz o primeiro questionamento, né? Será que nós somos gratos ao Senhor Deus? Que Ele de maneira ativa, de maneira prática, faz algo em nosso favor? Será que hoje podemos acordar gratos por termos nos encontrado com o Senhor Jesus Cristo? Ele diz, dando graças ao Pai, agradecendo. O sentimento de ingratidão é um dos sentimentos mais tristes, né? Pois a pessoa ingrata, ela não tem discernimento do valor daquilo que foi feito em seu favor. E vive a vida como se aquilo não fosse importante. Talvez nós tenhamos em nossa vida cotidiana vivido de maneira que demonstra através das nossas atitudes, das nossas ações, nossas palavras, e olhamos distantes daquilo que Cristo fez por nós, como se fosse algo de menor importância. Não é. Ela é total importância. Ela é de extremo valor, né? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Primeira coisa daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aqui a gente vai ver o valor da obra de Cristo, algumas coisas. E a primeira coisa que Ele fez ali na cruz foi nos tornar idôneos. Pastor, o que é idôneo? Qualificado. A gente vai para uma entrevista de emprego, tem um emprego, aí tem um resultado. Você não está qualificado, você não está apto a fazer parte. É interessante que Deus nos fez qualificados. Deus nos fez idôneos, né? Quando vamos fazer uma prova também de vestibular, de Enem, temos que atingir determinada nota para chegarmos em determinado curso, estarmos qualificados para participarmos daquele curso. De maneira que se eu não estou qualificado, eu não posso obter notas, eu não posso fazer provas, eu não posso cursar. Irmãos, como é triste chegar no final de ano, muitas vezes, e sabermos que nós não fomos qualificados. Na escola também,
quando nós somos reprovados, nós não fomos qualificados para seguir a próxima série, o próximo ano. É uma notícia triste, né? Se Cristo viesse hoje, você tem certeza que estaria qualificado? Você pode ter essa certeza hoje, à medida que você compreende a importância e deposita sua fé, sua total confiança no que Cristo fez por você. Porque quando você faz isso, você se torna qualificado. Olha só. Você se torna qualificado para quê? Para participar da herança dos santos na luz. A mensagem da Páscoa é, em primeiro lugar, a mensagem daquilo que era necessário Cristo fazer em nosso favor, pois não tínhamos condições de assim o fazê-lo, né? Então, a primeira coisa que ali na cruz ele propiciou para nós é a nossa qualificação. Segunda coisa que ele faz por nós, versículo 13, o qual nos tirou, em outra versão diz nos libertou, em outra versão diz nos resgatou, né? Nos resgatou de quê? Da potestade das trevas, do poder de Satanás. Em outra versão diz do império das trevas, né? Em que Satanás ele está reinando. Aqui a linguagem é de uma cena de um escravo aprisionado, preso, e que precisava ser liberto mediante pagamento. É um escravo que não tem liberdade. A liberdade de ir e vir. A liberdade de poder sair das algemas que Satanás o aprisiona, que o pecado o aprisiona. E essa pessoa não tem condições de se libertar. Ele precisa ser comprado. O Senhor Deus, olha só o que ele vai fazer. Ele vai pagar o preço do resgate. Ele vai nos retirar de uma escravatura, de um aprisionamento. Ele nos tira do poder de Satanás. Ele nos tira desse império, desse aprisionamento. Ele nos concede liberdade. Quando uma pessoa é sequestrada e o preço para libertar essa pessoa é o preço do resgate. Esse preço conduz a pessoa à liberdade. Cristo nos retirou desse sequestro. Cristo nos retirou desse império das trevas. Então, quando falamos de Páscoa, meus amados, Cristo, a nossa Páscoa, se lembrem, Cristo, o meu resgatador. Cristo, o meu libertador. O meu libertador veio há 2000 anos atrás pagar o preço para que eu fosse libertado, resgatado, livre, retirado de um império terrível, o império das trevas, né? Ele não apenas nos retirou, mas ele nos transportou. E o transporte aqui, o transporte é um deslocamento. Por exemplo, vamos dizer que um prédio esteja pronto a cair. Existem pessoas lá, vamos dizer que um hospital está tendo, vamos dizer assim, um terremoto
E existem pessoas que estão entubadas, né? Que estão precisando ser deslocadas de um local de perigo para um local seguro. Isso foi o que Cristo fez. Ele nos libertou, pagou a dívida e nos retirou de um local do império das trevas, que nos conduziria ao inferno eterno, porque somos todos pecadores, e nos colocou, nos transportou para um local seguro. O deslocamento mais importante que você já pode ter feito é ter sido transportado de um reino de trevas para um reino de luz. Será que esse transporte já ocorreu com você? Será que você pode dizer com certeza que você foi transportado, que você foi liberto, que você foi resgatado? Se você não pode me dizer isso com convicção, possivelmente você ainda está no império das trevas. Você ainda precisa ser resgatado. Você ainda precisa se encontrar com esse resgatador que há 2000 anos atrás veio aqui para pagar a pena. Que pena é essa? A pena de sermos pecadores, né? Você é pecador. A Bíblia fala o salário do pecado, lá Paulo escrevendo aos Romanos. O salário do pecado é a morte. Ele veio morrer em seu lugar. Ele veio fazer aquilo que você não poderia fazer, para que você fosse transportado. Como é que você sabe que isso ocorreu com você? Primeiro, para que ele seja resgatado, ele tem que saber que está preso. Você tem que ter a consciência que você é pecador. A Bíblia fala lá em João que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que entende que precisa ser resgatada é primeiro uma pessoa que entende que está presa. Se você não entende que é um pecador miserável, você não entende a necessidade de ser liberto. A Bíblia fala todos pecaram. Quando fala todos, inclui a todos. Independente de o que você faça de bom. Você é um pecador. Só basta você parar para pensar naquilo que você já pensou, naquilo que você viu, naquilo que você agiu, na sua carnalidade, que muitas vezes se manifesta em situações variadas. Assim como um sachêzinho de chá, que ele revela sua essência na água quente, você revela sua natureza em determinadas situações. Seja ela de maneira mais esporádica ou seja ela de maneira mais corriqueira. A forma que você fala, aquilo que você fez, aquilo que você pensa, aquilo que você é, revela a sua natureza de pecador, né? Então você é pecador. E por ser pecador, você merece o inferno eterno. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, se você hoje reconhece que é um pecador, reconheça também que existe um juízo para você. Existe uma condenação. E você não tem como se safar, a não ser que venha alguém lhe libertar. Esse alguém é Jesus Cristo. Porque Atos capítulo 4 fala que não foi dado nem o nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual devamos ser salvos, mas unicamente ao nome de Jesus Cristo. Ele é o único resgatador que pode nos libertar. A sua vida se tornou, vamos dizer assim,
as suas ações, o fato dele se tornar homem, né? Ele deixou a sua glória, Filipenses fala, ele se humilhou a si mesmo, ele era igual a Deus, mas não teve por usurpação exercer ou ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tornando forma de homem. E como homem se humilhou até a morte, e morte de cruz. Cristo sendo levado para a cruz do madeiro, quem deveria ser levado ali, ser pregado naquela cruz, era eu e você. Os açoites que foram colocados em Cristo, quem merecia era eu e você. A Bíblia fala que ele foi como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, e diante deles não abriu a sua boca. Sabe por quê? Porque por mais que ele fosse santo, ele estava levando a pena minha e sua. De maneira que a pena não era dele, mas era nossa. Então não tinha do que ele questionar, porque eu sou pecador, assim como você é pecador. E você precisa ser resgatado, né? A Bíblia fala que ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, Isaías 53, estava sobre ele. O castigo que pode proporcionar paz, reconciliação, libertação, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Cristo na cruz do Calvário, ali quando ele sofreu de maneira física e espiritual, quando ele diz, Pai, por que me abandonaste? Separação, morte eterna. Ali ele pagou a dívida. E nós podemos receber a libertação, porque a dívida foi paga à medida que confiamos nisso. À medida que confiamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, segundo as Escrituras, como fala em Corinto. Mas que ressurgiu, que ressuscitou. E hoje vivo está, nos justificando diante de Deus para aqueles que têm fé nele. A Bíblia fala em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Não tem como o escravo se autolibertar. É dom de Deus, é um presente. É um pagamento que Ele nos dá sem que mereçamos. Não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criado para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então, meu querido, se você pensa que você pode ser resgatado pela forma como tem vivido, que você pode ser resgatado pelas boas ações que você faz, você ainda é um escravo preso, pensando que é alguma coisa e não é nada. Se você ainda não encontrou com o resgatador, você é o mais miserável, o mais necessitado. Se você não encontrou-se com Jesus Cristo, corra, clame. Senhor, me mostre. A Bíblia fala que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu quero conhecer esse caminho. Eu quero chegar até Ti. E você pode chegar hoje a Ele. Como? Entregando sua vida a Ele. Reconhecendo que é um pecador e depositando sua confiança naquilo que Ele fez. Arrependendo-se de seus pecados. O arrependimento e a fé estão associados. Você reconhece quem é miserável pecador. Você tem uma mudança de mentalidade acerca de Deus, quem Ele é, da obra de Jesus Cristo, do valor que há. E do único meio de você ser resgatado, que é unicamente depositando sua confiança no que Cristo fez por você. E aí você encontra-se com o libertador, o bendito Salvador. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Filho do seu amor, versículo 14, é a pessoa, é o resgate,
é o pagamento em quem temos a redenção. A redenção significa remissão dos pecados, o perdão, né? Algumas pessoas estranham quando a gente diz que Deus não pode simplesmente perdoar pecadores. Por quê? Porque Ele é justo, porque Ele é santo. E um atributo dele não pode ir de encontro com o outro. A Bíblia fala que maldito aquele que justifica o ímpio ou que condena o justo. Se um juiz está no seu julgamento, uma pessoa que é condenável, e ele decide perdoar, ele não está sendo um juiz justo. Porque o juiz justo, ele tem que exercer a pena. Para que Deus pudesse nos perdoar e não se tornar maldição, ele tinha que exercer a pena. E ele exerceu em Cristo. A pena foi paga e agora podemos conhecer a misericórdia, a graça, o amor de Deus. Porque a pena foi paga. Pelo fato da pena ser paga, nós temos, versículo 14, a redenção. Como a pena foi paga? Como a pena foi paga? A Bíblia fala que nós não fomos comprados nem por prata, nem ouro, mas algo muito mais precioso. O precioso sangue de Jesus Cristo. Olha só, pelo seu sangue. Foi por meio do sangue derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo precisou padecer em nosso lugar para que pudéssemos ter vida eterna. A pena tinha que ser paga. Se isso não lhe faz ser grato ao Senhor, se isso não lhe move, não lhe empolga, não lhe traz alegria, meu querido, eu não sei o que poderia lhe trazer alegria verdadeira. Talvez você ainda esteja cego espiritual. Você ainda esteja com uma venda sem conseguir enxergar o amor que é manifesto aqui. O próprio Deus se tornando homem para morrer pelos homens que outrora rejeitavam Ele. Né? Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a saber, a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? É a anulação dos pecados. E por meio da anulação dos pecados, lá em Isaías fala, dos teus pecados não me lembro, lanço no mar do esquecimento. Se não há mais pecado, logo não há mais condenação. Em Romanos fala, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? E aquela lista que outrora nos acusava fica assim, branquinha, sem nenhuma acusação mais. E é por isso que lá em 1 João fala que nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, Ele é o pagamento, Ele é aquele que anulou os nossos pecados. E é por isso que Ele, em nossa defesa, nunca perde uma causa. Porque na cruz do Calvário, Ele pagou. E à medida que Ele paga, não existe mais nenhum escrito de dívida contra você que creu nele. Então, a remissão dos pecados é o perdão, é a anulação dos pecados, da sentença do sofrimento eterno. O sofrimento eterno foi cancelado. A Bíblia fala, aqueles que têm a Cristo, aqueles que creem em Cristo verão a vida, têm a vida, em João capítulo 3. Aqueles que têm o Filho têm a vida, têm presente. Aquele que não tem o Filho, aquele que não crê, não verá o Filho, mas sobre ele a ira de Deus, o sofrimento eterno, permanece, só aguardando você partir daqui e sofrer eternamente. Você sabe o dia que você vai morrer? Que perigo você corre a cada dia que passa sem entregar sua vida a Cristo, né?
Então, isso foi o que Cristo fez por nós, né? Ele entregou sua vida para que pudéssemos nos tornar idôneos, qualificados, nos tirando do império das trevas, nos transportando para o reino do seu Filho amado, o qual temos a redenção, temos a remissão, a anulação dos pecados. Foi para isso que Cristo morreu. É isso que comemoramos na Páscoa. A remissão dos pecados, para que pudéssemos ter vida. Isso já ocorreu com você? Se não, você está correndo grande perigo. A Páscoa mostra aquilo que era necessário para que o homem fosse reconciliado com Deus. O que foi necessário para que pudéssemos ser retirados do império das trevas e sermos transportados ao reino do seu Filho amado. O propósito de Cristo ter nascido não foi apenas ser um exemplo ou uma referência filosófica de altruísmo, mas foi salvar as pessoas da condenação que elas teriam por serem pecadoras e não poderiam livrar a si mesmas. A vida de Cristo em perfeita santidade são as credenciais necessárias para que ele se habilitasse como resgatador de um povo que não tinha esperança. O ponto central da vida de Cristo foi sua morte e sua ressurreição. Esse foi o seu objetivo e principal obra. Bem, quantas bênçãos não temos através disso? Eu vou citar algumas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, através de sua morte, nos proporciona, 2 Coríntios 5,18, reconciliação consigo mesmo. Não estava em inimizade, agora foi reconciliado. Ele nos deu paz, estávamos em guerra, temos paz. Romanos 5,1. Ele nos transportou de um reino de trevas para o reino do seu Filho, vimos hoje, Colossenses 1,13. Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, Efésios 2,1. Ele nos comprou por um bom preço, 1 Coríntios 6,20. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, 1 Pedro 1,18. Ele nos libertou do domínio ou do poder do pecado, Romanos 6,14. Ele nos tornou herdeiros juntamente com Cristo, co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17. Ele nos adotou como filhos de Deus. Somos irmãos de Cristo por adoção. 1 João 3,1. Nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos esperança. Nosso resgatador vive. Nosso bendito Salvador vive. Se isso não lhe move a ser grato, a buscar conhecer mais acerca desse Deus que providenciou esse plano maravilhoso, meu querido, é hora de fazer. Confesse seus pecados diante do Senhor nesse momento. Reconheça-o como pecador diante dele e deposite sua confiança para que seus pecados sejam apagados. E assim venham os tempos de refrigério. Arrependa-se de seus pecados. Confie nele, no seu sacrifício, e você verá a vida. E você terá a vida. Você conhecerá a Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Que essa possa ser a realidade no coração daqueles que nos ouvem. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Meditem. Crentes, Paulo diz que nós devemos nos limpar. Já não temos fermento, mas devemos retirar todo o velho fermento para que sejamos uma nova massa. Que a morte de Cristo, que lhe libertou, possa ser o motivador para viver uma vida de santidade. E para você que não conhece ao Senhor, que possa conhecer esse maravilhoso Deus. Não negligencie, não trate como segunda importância, mas trate como
a única importância que de fato há na sua vida. A notícia mais importante que você precisava ouvir hoje é que Cristo morreu por você. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Começar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás. Estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição. Pelas sendas hardis como algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, Todo esforço seria em vão. só o Pai poderia livrar-nos E o fez
cheio.